Você já acreditou tanto com todo o seu coração que sentia Deus presente em cada respiração? Mas hoje, quando tenta orar, as palavras não saem. O coração está pesado. A fé parece distante, como se tivesse se apagado completamente. Muita gente perde a fé, e quase sempre não acontece de repente. Não é um momento dramático de ruptura. A fé se apaga aos poucos, silenciosamente, como uma vela esquecida num canto escuro da casa, até que o coração já não sente mais aquele calor que um dia o aqueceu. Mas aqui está uma verdade que precisa ser dita. A fé não morre. Ela adormece. Ela se esconde debaixo das camadas de dor, de cansaço, de decepções acumuladas. E o silêncio de Deus, que antes te fortalecia e te enchia de paz, agora parece te confundir e te deixar perdido. Sabe por que tantas pessoas perdem a fé? Porque confundem silêncio com ausência. Porque acreditam que se Deus não responde do jeito que esperavam, no tempo que esperavam, então ele simplesmente não está mais lá. Mas esquecem de algo fundamental. Deus fala também quando se cala. Às vezes, o silêncio é a própria resposta. Às vezes, ele está moldando você de uma forma que só o tempo e a paciência podem revelar. Pense em quantas vezes você orou, quantas madrugadas em claro, quantas lágrimas derramadas, quantas súplicas enviadas aos céus, e a resposta não veio. Ou veio, mas não era o que você queria ouvir. Então, aos poucos, você começou a se afastar. Não foi uma decisão consciente, foi o cansaço, foi a decepção, foi a sensação de estar falando sozinho, de que suas palavras se perdiam no vazio, sem eco, sem resposta. Ele não deixou de ouvir suas orações, nem por um segundo. Cada palavra, cada suspiro, cada lágrima, tudo chegou até ele. O que acontece é que ele está te preparando para um tipo de resposta que exige maturidade espiritual. Porque nem toda resposta é imediata. Nem toda bênção vem embalada da forma que você imaginou. Às vezes, a resposta de Deus é um não. Às vezes, é um espera. E essas são as respostas mais difíceis de aceitar. A fé não é sobre sentir. Não é sobre ter sempre aquela emoção intensa, aquela certeza inabalável. A verdadeira fé é sobre permanecer, mesmo quando nada faz sentido. É sobre continuar caminhando, mesmo quando o caminho está escuro. É fácil ter fé quando tudo está indo bem, quando as orações são respondidas rapidamente, quando você sente Deus perto. Mas a fé verdadeira é testada justamente nos momentos em que você não sente nada. O tempo passa e com ele muita coisa muda. Os planos que você tinha desmoronam. As pessoas que você amava vão embora. Os sonhos que você cultivava se desfazem como fumaça. E você olha ao redor e pergunta: onde está Deus em tudo isso? Mas Deus continua o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele não muda com as estações da sua vida. Ele não se afasta quando você está em crise. Mesmo quando você duvida dele, mesmo quando você grita de raiva, ele continua ali. A dor tem um papel estranho na nossa jornada espiritual. Ela pode nos afastar de Deus, mas também pode nos aproximar dele de uma forma que a alegria nunca conseguiu. Porque é na dor que a gente para de fingir, para de usar máscaras. É na dor que nossas orações se tornam verdadeiras. Não são mais aquelas orações decoradas, cheias de palavras bonitas. São gritos do coração, são pedidos desesperados, são conversas honestas com Deus. E sabe o que acontece? Deus prefere um grito honesto do que 1000 orações vazias. Ele prefere sua raiva autêntica do que sua indiferença disfarçada de paz. Porque pelo menos quando você está gritando, você ainda está se relacionando com ele. A fé é como um músculo. Se você não o usa, ele enfraquece. Se você não exercita sua vida espiritual, ela atrofia. Você para de ler, para de orar, para de congregar, para de buscar. E aos poucos, sem perceber, você se afastou completamente.
Mas aqui está a esperança. Músculos enfraquecidos podem ser fortalecidos novamente. Pode doer no começo, pode ser difícil retomar. Mas quando você começa a exercitar sua fé de novo, mesmo com dor, ela cresce, ela se fortalece, ela renasce. Muitas vezes, perdemos a fé porque colocamos expectativas irreais sobre Deus. Achamos que Ele é uma espécie de gênio da lâmpada, pronto para atender nossos pedidos. E quando Ele não age como esperávamos, nos decepcionamos. Mas Deus não é um servo dos nossos desejos. Ele é o Criador e tem uma visão muito maior do que a nossa. O que parece uma negação hoje pode ser uma proteção. O que parece uma demora pode ser uma preparação. Pensa assim, você está olhando para um quadro muito de perto. Tão de perto que só consegue ver manchas de tinta, sem forma, sem sentido. Mas Deus vê o quadro completo. Ele vê a obra-prima que está sendo pintada na sua vida e, às vezes, as pinceladas mais escuras são necessárias para que as cores claras brilhem mais. As sombras fazem parte da arte, a dor faz parte do processo, o silêncio faz parte da melodia. Outra razão pela qual muitos perdem a fé é a comparação. Você olha para a vida dos outros e parece que Deus está abençoando todo mundo, menos você. Parece que as orações dos outros são respondidas, mas as suas ficam sem resposta. Mas você não conhece a história completa das outras pessoas. Você não sabe as batalhas que elas enfrentam em silêncio. Você não sabe as noites que elas choram quando ninguém está vendo. Cada jornada é única. Deus não tem favoritos. Ele ama a todos igualmente, mas Ele trata cada filho de acordo com o que esse filho precisa. O processo que você está vivendo é específico para você, para o seu crescimento, para o seu propósito. E tem mais uma coisa. Muita gente perde a fé porque confunde fé com religião. Elas se cansam dos rituais, das tradições, das regras e acabam jogando tudo fora, incluindo o relacionamento real com Deus. Mas Deus nunca pediu religiosidade. Ele pediu um coração sincero. Ele não quer suas performances. Ele quer sua verdade. Ele não se importa se você usa as palavras certas. Ele só quer que você seja autêntico. Então, se hoje você sente que perdeu a fé, se sente que está longe demais para voltar, escuta isso com atenção. Você não está longe demais. Nunca está. Deus não desiste de você, mesmo quando você desiste de si mesmo. Não se culpe por duvidar. Não se culpe por questionar. Não se culpe por ter passado por um período de afastamento. Até os maiores homens e mulheres de fé da Bíblia tiveram seus momentos de dúvida e desespero. Jó questionou Deus no meio do sofrimento. Davi escreveu salmos cheios de angústia. Elias desejou morrer depois de uma grande vitória. Pedro negou Jesus 3 vezes, e mesmo assim, Deus não os abandonou. Porque Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura corações dispostos. Ele não espera que você tenha todas as respostas. Ele só espera que você continue buscando, mesmo sem entender tudo. Então, se hoje você quer reencontrar sua fé, comece pequeno. Você não precisa ter grandes revelações ou experiências místicas. Você só precisa dar um passo de cada vez, mesmo que seja um passo minúsculo. Feche os olhos agora e simplesmente diga do jeito que conseguir, com as palavras que tiver: Senhor, eu quero voltar a acreditar. Eu não sei como, mas eu quero. Ajuda-me na minha falta de fé. E Ele vai ouvir. Pode ter certeza absoluta disso, porque Deus nunca se afasta de você. Nunca. É a gente que, às vezes, para de olhar na direção certa. É a gente que fecha os olhos e esquece que Ele sempre esteve ali. A fé não é ausência de dúvida. Fé é escolher acreditar apesar da dúvida. É decidir confiar mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. É dar as mãos a Deus mesmo quando você não consegue ver o caminho à frente. E sabe qual é a beleza disso? Cada vez que você escolhe acreditar, mesmo com medo, mesmo com dúvida, sua fé se fortalece.
cada pequena decisão de confiar, cada oração sussurrada, cada passo dado no escuro. Tudo isso constrói uma fé mais sólida. Porque a fé que nunca foi testada é uma fé frágil, mas a fé que passou pelo fogo e ainda permaneceu, essa é uma fé inabalável. Essa é uma fé que nada e ninguém pode destruir. Então, não tenha medo de questionar. Não tenha medo de passar por períodos de seca espiritual. Não tenha medo do silêncio de Deus, porque tudo isso faz parte do processo de amadurecimento da sua fé. E quando você sair do outro lado, quando olhar para trás e ver tudo o que passou, vai entender que Deus estava ali o tempo todo, segurando você, sustentando você, preparando você para algo maior. Sua fé não está perdida, ela está apenas esperando que você a reencontre. E hoje pode ser o dia do recomeço. Hoje pode ser o dia em que você decide voltar para casa e Deus estará esperando de braços abertos. Sabe o que mais faz as pessoas perderem a fé? O peso das expectativas não cumpridas. Aquele momento em que você prometeu a si mesmo que se orasse com fervor suficiente, se tivesse fé suficiente, tudo se resolveria. E não se resolveu. Você fez sua parte, acreditou, confiou, entregou tudo nas mãos de Deus. Mas o resultado foi diferente do que esperava. E aí vem a culpa. Será que eu não tive fé suficiente? Será que Deus está me punindo por algo? Mas a verdade é que a fé não é uma transação comercial. Não é um contrato onde você deposita orações e recebe bênçãos automaticamente. A fé é uma relação. E em toda relação verdadeira há mistério, há espaço para o desconhecido. Tem dias que você vai se sentir abandonado. Tem dias que a fé vai parecer uma ilusão. E nesses dias, lembre-se, até Jesus, na cruz, perguntou por que Deus o havia abandonado. Se o próprio Jesus sentiu isso, por que você se cobraria tanto? O desânimo espiritual é real. É aquela sensação de vazio que se instala quando você já não sente mais nada ao orar. Quando ler a Bíblia parece repetitivo e sem sentido. Quando ir à igreja se torna apenas uma obrigação social. E sabe o que é pior? Quando você tenta forçar aquele sentimento de alegria espiritual que não está mais lá. Quando você finge estar bem na frente dos outros, mas por dentro está completamente seco, espiritualmente exausto. Mas o desânimo não é pecado. É simplesmente um sinal de que você é humano, de que sua jornada espiritual tem altos e baixos, e que está tudo bem não estar bem o tempo todo. O problema é que muitas vezes nas igrejas, nas comunidades de fé, há uma pressão para estar sempre radiante, sempre cheio de júbilo, sempre testemunhando vitórias. E quem está passando por um vale se sente excluído, inadequado. Por isso, tantos sofrem em silêncio. Por isso, tantos se afastam. Porque não encontram espaço para serem honestos sobre suas dúvidas, sobre suas lutas, sobre o fato de que, às vezes, simplesmente não conseguem sentir Deus. Mas aqui está a verdade libertadora. Deus não precisa que você finja. Ele não se ofende com sua honestidade. Ele prefere 1000 vezes que você chegue diante dele e diga: eu não estou sentindo nada, do que você fingir uma fé que não está sentindo. A perda da fé também está ligada ao cansaço. Sim, cansaço. Cansaço de tentar ser forte. Cansaço de lutar contra as mesmas tentações repetidamente. Cansaço de carregar fardos pesados sozinho enquanto parece que Deus não intervém. Você já orou pela mesma coisa durante anos? Já clamou pela mesma cura, pela mesma provisão, pela mesma mudança? E nada. É desgastante, é frustrante e é completamente compreensível que sua fé comece a vacilar. Mas talvez o problema não seja sua fé. Talvez o problema seja que você está tentando carregar um peso que nunca foi seu para carregar. Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ele não disse: sejam mais fortes. Ele disse:
Venham a mim quando estiverem cansados, porque ele sabe que o cansaço vem. Ele sabe que a jornada é longa e ele oferece descanso, não julgamento. Outra coisa que mata a fé é a amargura, aquela mágoa que você guarda no coração porque Deus não agiu quando você mais precisava, porque ele não impediu aquela tragédia, porque ele não salvou aquela pessoa que você amava. E você começa a olhar para Deus não como um pai amoroso, mas como alguém que te decepcionou, como alguém em quem você não pode mais confiar. E essa amargura constrói um muro entre você e Deus. Mas a amargura só aprisiona você. Ela não machuca Deus, ela não muda o passado, ela só rouba seu presente e seu futuro. E talvez o primeiro passo para reencontrar a fé seja permitir-se sentir essa raiva, reconhecer essa mágoa e então escolher perdoar. Perdoar a Deus. Sim, parece estranho dizer isso, porque Deus não comete erros. Mas às vezes a gente precisa processar esses sentimentos de traição, colocá-los em palavras e então deixar que Deus nos mostre uma perspectiva maior. E tem a questão do sofrimento. Por que pessoas boas sofrem? Por que crianças morrem? Por que há tanta injustiça no mundo? Essas perguntas assombram até os mais devotos. E quando não encontramos respostas, a fé vacila. A verdade é que não há respostas fáceis para o sofrimento. Não há explicações que tornem a dor aceitável. Mas o que podemos saber é que Deus não está distante do nosso sofrimento. Ele entrou nele. Ele sofreu. Ele chorou. Ele morreu. E por isso, quando você está sofrendo, você não está sozinho. Deus não está assistindo de longe com indiferença. Ele está ali, na dor com você, não sempre explicando, mas sempre presente. Então, se você está lendo isso e sentindo que sua fé está por um fio, saiba que você não está sozinho. Milhões de pessoas ao redor do mundo estão passando pela mesma luta. E não há vergonha nisso. A fé é uma jornada, não um destino. Ela tem suas estações. Tem primaveras de renovação, verões de crescimento, outonos de colheita e invernos de aparente morte. Mas depois de todo o inverno, a primavera sempre volta. Então, respire, descanse, não force nada. Permita-se estar exatamente onde você está, sentindo exatamente o que você sente. E confie que, mesmo quando você não consegue ver, mesmo quando você não consegue sentir, Deus está trabalhando. Porque a história da sua fé ainda não terminou. Este momento de dúvida, este período de afastamento, pode ser exatamente o que vai te levar a uma fé mais profunda, mais madura, mais real do que você jamais imaginou possível. E um dia, quando você olhar para trás, vai ver que até mesmo os momentos em que você pensou ter perdido a fé foram parte do plano de Deus para fortalecê-la. Porque Deus não desperdiça nada, nem mesmo suas dúvidas.